Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E esse vídeo aqui é porque, como eu tenho dito, eu estou lendo de maneira com calma, devagar, com paciência, este grande livro aqui, que é o 4º volume da Patrística, que é um livro de Santo Irineu de Lyon, ou Santo Irineu de Leão, contra as heresias. E Santo Irineu combate o gnosticismo. E combatendo a doutrina gnóstica, no livro 2, a partir, podemos assim dizer, do capítulo 33, Santo Irineu vem combater aquilo que foi nomeado, foi dado o nome de a transmigração das almas, que é nada mais, nada menos que a reencarnação que hoje nós conhecemos. Quero dizer logo de antemão que o propósito desse vídeo aqui não é agredir quem acredita na reencarnação, não é falar contra a reencarnação, num aspecto de estar julgando ou condenando quem faz parte de alguma religião que crê na reencarnação. Mas esse canal aqui é um canal católico e eu falo para católicos ou para alguém que, sei lá, vendo o vídeo se interessou em ouvir. Então, se você crê na reencarnação, não se sinta agredido com as coisas que eu vou falar aqui. Mas Santo Irineu de Lyon, combatendo o gnosticismo, ele combate essa doutrina gnóstica. Santo Irineu viveu do ano 130 ao ano 202, ou seja, século I e início do século II. Então, há quase 2 milênios atrás, podemos assim dizer. Então, essas doutrinas que nós conhecemos, como a doutrina da reencarnação e tantas outras doutrinas heréticas no meio protestante, não é novo. Por exemplo, Allan Kardec não descobriu, num ditado popular, num provérbio, não descobriu a roda, ou não descobriu o fogo, não descobriu a luz. São coisas que já existiam e que já foram combatidas pela igreja, porque era contrária à doutrina da igreja. Então, entenda o que eu estou dizendo. Quando nós, católicos, vamos à missa dominicalmente, ou seja, todo domingo, toda semana, ou quando nós rezamos o Santo Terço, ou o Rosário diariamente, na cruz ali é costumeiro rezar o credo apostólico, ou seja, o símbolo dos apóstolos. E no símbolo dos apóstolos, logo de início, ou melhor, no finalzinho do símbolo dos apóstolos, a gente proclama um dogma católico que diz: creio na ressurreição da carne e na vida eterna. O símbolo maior, o credo, podemos assim dizer, o credo maior, o credo constantinopolitano, ou melhor, niceno-constantinopolitano, é um credo que vai dizer que também creio na ressurreição da carne e na vida do mundo que há de vir. Então, se a gente crê na ressurreição da carne, e a palavra de Deus dá inúmeros exemplos de que esse corpo aqui, o meu corpo, o seu corpo, você que me escuta, a exemplo do corpo de Jesus, vai ressuscitar no último dia. Irá ressuscitar no último dia. Por exemplo, São João, no capítulo 5 de São João, a partir do versículo, se eu não estou enganado, 25, São João vai dizer que eis que quando chegar a hora, aqueles que estão no sepulcro, ouvirão a voz do Cordeiro,
ouvirão a voz do Senhor e ressuscitarão aqueles que praticaram o bem para uma ressurreição de vida eterna, aqueles que praticaram o mal para uma ressurreição de juízo, ou seja, de condenação eterna. A carta de São Paulo, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que inclusive foi a primeira carta do Novo Testamento, menciona também a ressurreição dos mortos. Capítulo 4 da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a primeira, São Paulo vai dizer o seguinte, a partir do versículo 12. Irmão, a respeito dos que morreram, ou a respeito da morte, não quero que estejais na ignorância, como aqueles que não têm esperança, achando que aqueles que morreram pereceram, não mais existirão. Ele diz, ao contrário, aqueles que morreram em Cristo Jesus, ao ouvirem o sinal, a voz do arcanjo e o toque da trombeta divina, ressuscitarão, ou seja, sairão do sepulcro, ressuscitarão. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ele diz, depois nós, os vivos, por ocasião da vinda do Senhor, seremos transubstanciados, transformados. Nosso corpo carnal será transubstanciado em um corpo espiritual e glorioso. E ele diz que aí seremos elevados para o céu e estaremos com ele para sempre, com Cristo para sempre. E ele diz, com essas palavras consolai uns aos outros. O apóstolo São Paulo, no capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios, São Paulo vai falar, capítulo 15, se eu não estou enganado, acho que é o capítulo 15, deixa eu até ver aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 ou 16, acho que é o 15, deixa eu só confirmar, É o 15, a partir do versículo 35, São Paulo vem falar o modo da ressurreição. E aqui, a partir do versículo 35 da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15 e 35, São Paulo vem falar para nós de como será a ressurreição. Ele vai dizer que, assim como é semeado, o corpo da planta, a semente da planta é semeada, aquela semente corruptível que morrerá, que se desmanchará, que se deteriorar, vai ser deteriorada pela ação da natureza na terra. São Paulo vai dizer que assim também será o nosso corpo, será deteriorado, sofrerá a corrupção, para se concretizar aquela palavra que Jesus disse, ou melhor, que Deus falou ao criar o homem, tu és pó e ao pó retornarás. Ou seja, tu és pó e ao pó retornarás. Então, morre corpo carnal. E São Paulo diz que ressuscita um corpo glorioso, um corpo espiritual. Porém, é o mesmo corpo. E como nós sabemos que é o mesmo corpo? Porque São Paulo vai dizer que a nossa ressurreição será semelhante à ressurreição de Cristo. São Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos mora em nós, habita em nosso corpo. E aquele Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos também ressuscitará nossos corpos mortais. E ele dá o exemplo de Cristo como primícia daqueles que morreram e ressuscitou. Cristo primeiro a ressuscitar. O primeiro a ressuscitar. E Cristo ressuscitou como? Com outro corpo? Com um corpo só espiritual? Não, ele ressuscitou com um corpo que ele habitou nessa terra. O corpo que foi ferido na cruz, que foi chagado antes ali no suplício, dos açoites de tudo. E como nós temos certeza disso? Como nós conhecemos isso? Ele apareceu aos apóstolos e, não estando Tomé na ocasião que ele apareceu,
Tomé diz: eu só acreditarei se eu tocar com o dedo na chaga das mãos e tocar com a minha mão no lado dele. E quando Jesus aparece no domingo seguinte, 8 dias depois, Jesus diz: aqui, Tomé, está a minha mão, coloca o teu dedo. Não seja incrédulo, mas tenha fé. E Tomé toca. E Tomé tocando ali, depois Jesus diz: coloca a mão aqui do meu lado. E Tomé coloca a mão no lugar da lança. E ali Tomé cai de joelho aos pés do Senhor e diz: meu Senhor e meu Deus. Ah, Denis, mas ali foi porque Jesus apareceu para confirmar a Tomé que ele era Jesus. Mas o apóstolo São Paulo, antecipadamente, por uma graça divina, teve a visão beatífica do céu, teve a visão beatífica do Cordeiro, Cristo Jesus imolado. Capítulo 5 de São João, capítulo 5 do Apocalipse de São João vai dizer que viu um trono e um ancião que estava sentado no trono. E do lado existia um cordeiro de pé, como que imolado. Um cordeiro de pé, como que imolado. E como é que um cordeiro era imolado? As chagas, a ferida, a perfuração da lança. Então, ali São João, já na glória, Jesus à destra do Pai, depois da sua ascensão aos céus, São João vê Jesus glorioso, ressurreto, porém com as marcas da chaga no seu corpo, para dar testemunho que aquele corpo de Cristo que andou nessa terra foi ressuscitado, foi glorificado. Não é mais um corpo que está sujeito às leis da natureza, mas está agora glorificado e tem poder sobre toda a natureza, sobre toda a criação. E por isso ele passava entre as paredes, por isso ele passava pelos telhados e nada podia contê-lo. E por que eu estou falando isso, meu irmão? Porque para nós falarmos de reencarnação, é necessário nós compreendermos o que é a ressurreição. A ressurreição não se dará de um corpo espiritual. É o corpo humano, o meu corpo, o teu corpo, o corpo de Cristo, a exemplo de Jesus Cristo, ressuscitaremos com esse corpo que nós temos, porém, numa ação gloriosa por meio da Trindade, porque foi a Trindade que agiu na ressurreição de Cristo. Por meio da Trindade haverá uma transfiguração, uma transubstanciação de um corpo carnal para um corpo glorioso, para um corpo ressurreto, para um corpo cheio de glória. E por isso, Santo Irineu de Lyon vai falar sobre a transmigração das almas, ou seja, a reencarnação de almas que passa de um corpo para o outro, de um corpo para o outro. E Santo Irineu vai falar aqui, primeiramente, no capítulo, segundo livro, contra as heresias, livro 2, capítulo 33, a partir do versículo 1, Santo Irineu de Lyon vai dizer assim: refutamos a transmigração das almas de corpo em corpo, pelo fato de que elas não se lembrarem, pelo fato delas não se lembrarem de nada do passado. Com efeito, se foram enviadas a este mundo para praticar todas as ações, deveriam lembrar-se daquelas que já fizeram para completar o que ainda falta e não ter que se envolver sempre nas mesmas experiências. A união ao corpo não poderia apagar totalmente a lembrança do que viram anteriormente, quando vem precisamente por isso. Então, se os gnósticos diziam que as almas, elas migravam, transmigração, elas faziam uma transmigração de um corpo para o outro, porque os gnósticos, eles acreditavam que eles eram salvos pelo conhecimento. Quanto mais eles conheciam das coisas espirituais, do pleroma, eles alcançavam a plenitude espiritual e não mais precisavam ser reencarnados nesse mundo que para eles, para os gnósticos, o mundo físico é mau, porque havia sido criado por um demiurgo. E os espíritas, alguns que acreditam na reencarnação, acreditam exatamente nisso.
de um demiurgo que criou a matéria e que a alma espiritual está presa à matéria e precisa um dia se libertar dela, né? Então, ele fala de essas almas não lembrarem, né, as pessoas não lembrarem de vidas passadas. Mas hoje em dia já se desenvolveu, já se fez alguns estudos e eles dizem que se lembra. Eu tenho até um vídeo aí falando, né, sobre isso, que não é possível lembrar. E esses flashes, né, de supostos entendimento que algumas pessoas têm de eu já estive aqui, quando nunca teve na verdade, e eles dizer que são lembranças, são flashes de vida passada, e a gente já viu que comprovado, né, foi comprovado psicologicamente, a nossa mente, o nosso subconsciente pode fazer coisas desse tipo e dar a entender que são memórias de vida passada. Mas esse não é o argumento fundamental de Santo Irineu para combater a transmigração das almas, ou seja, a reencarnação das almas. Mas ele usa exatamente aquilo que eu disse que nós rezamos no credo, quando dizemos cremos na ressurreição da carne. É a ressurreição da carne que dá, né, o checkmate nessa doutrina, nesse ensinamento, que não vem dos apóstolos. Santo Irineu, que era sucessor dos apóstolos, né, combate isso. E veja o que Santo Irineu diz, ainda no livro 2, contra as heresias, no capítulo 33, versículo 5. Ele vai dizer assim, eu estou usando essa expressão versículo, que é para ficar mais fácil para você tomar nota aí e ler, né? Tem esse livro aqui, ó, Contra as Heresias, tem ele em PDF, você baixa e lê. Livro 2, capítulo 33, versículo 5. Veja o que Santo Irineu de Lyon diz. Por isso, se ela aqui é a alma, não lembra nada do passado, mas tem o conhecimento das coisas presentes, nunca esteve em outros corpos, nunca fez o que não conhecia, nem conhece o que não viu. Como cada um de nós recebe da arte de Deus o próprio corpo, assim tem a sua própria alma. Então Deus faz um corpo e uma alma para aquele corpo. Um corpo e uma alma. Ele diz, porque Deus não é tão pobre e indigente que não possa dar a cada corpo a sua própria alma e seu próprio caráter. É por isso, quando será completado o número que ele prestabeleceu todos os inscritos na vida. Então, existe um número dos eleitos que se completará. Ou seja, um número dos salvos que vai acontecer, que vai se completar. E quando esse número dos salvos se completar, aí Deus estabelecerá o juízo final. E Santo Irineu diz, como será o juízo final? Aquilo que eu comecei dizendo no vídeo, a ressurreição. Voltando aqui, ele diz, por isso, quando será completado o número que ele prestabeleceu, todos os inscritos na vida, no livro da vida do Cordeiro, ressurgirão com o seu corpo. Então ressuscitarão com o seu corpo, sua alma e seu espírito, com os quais agradaram a Deus. Né? E os que mereceram os castigos recebê-lo-ão com suas almas, seus corpos, nos quais se afastaram da bondade divina. Ele está dizendo que aqueles que merecerão o castigo eterno, porque no corpo, com o seu corpo e com sua alma, rejeitaram a vontade de Deus, rejeitaram aquilo que Deus estabeleceu como sendo vontade de Deus para nós, que é sermos segundo a imagem de Cristo Jesus, segundo a imagem do Filho eterno, né? Ele diz que essas almas, no seu corpo ressuscitado, receberão o castigo eterno. Né? E ele diz, e tanto uns como os outros deixarão de gerar e de ser gerados, de casar-se e tomar maridos. E aqui ele faz uma referência àquela passagem que os saduceus, por não acreditarem na ressurreição da carne, diziam, olha, aquela mulher que teve 7 maridos, quando ela ressuscitar,
ela será esposa de qual deles na ressurreição? Jesus disse, de nenhum deles, porque no céu nem os homens se casam, nem as mulheres se dão em casamento, mas todos serão igual os anjos de Deus, ou seja, todos viverão em uma forma espiritual, gloriosa. Porém, os homens com seu corpo ressurreto, glorioso, glorificado. São Paulo diz na carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 35, o corpo mortal é revestido de imortalidade. O corpo corruptível é revestido de incorruptibilidade. O corpo carnal é revestido de glória. E ele diz, continua dizendo, e completada a multidão do gênero humano, pré-definida por Deus e atingida a perfeição, conservem a harmonia recebida do Pai. E ele conclui dizendo, o Senhor ensinou clarissimamente, que as almas não só perduram sem passar de corpo em corpo, mas conservam imutadas as características dos corpos em que foram colocadas e se lembram das ações que fizeram aqui na terra e das que deixaram de fazer. É o que está escrito na história do rico e de Lázaro, que repousava no seio de Abraão. Nela se diz que o rico, depois da morte, conhecia tanto Lázaro como Abraão, e que cada um estava no lugar a ele destinado. O rico pedia, o rico estava no inferno e Lázaro estava no seio de Abraão, na glória. O rico pedia a Lázaro, ao qual tinha recusado até as migalhas que caíam de sua mesa. Então o rico que não dava nem as migalhas do pão a Lázaro, pedia agora, depois de morto, a Lázaro que o socorresse. Com a sua resposta, Abraão mostrava conhecer não somente Lázaro, mas também o rico, e ordenava que os que não quisessem ir para aquele lugar de tormento escutassem Moisés e os profetas, antes de esperar o anúncio de alguém ressuscitado dos mortos. Por quê? Porque o rico pedia que Deus ressuscitasse Lázaro dos mortos e mandasse Lázaro ir pregar aos irmãos dele, para que os irmãos dele, que eram tão maus como ele, mesquinhos, avarentos, não viessem parar no mesmo lugar de tormento que ele. Mas Jesus disse, se eles não escutam Moisés e os profetas, não escutarão também um morto que ressuscitasse, ou que venha a ressuscitar, ou que ressuscitará. Tudo isso supõe clarissimamente que as almas permanecem sem passar de corpo em corpo. Então, depois que morre, o rico e Lázaro não reencarnaram. Que possuem as características do ser humano, Jesus tinha a aparência do corpo de Jesus, as chagas principalmente, davam testemunho de que Jesus estava com o seu corpo ressurreto. Você consegue entender isso? De sorte que podem ser reconhecidas e que se recordam das coisas daqui de baixo, que também Abraão possuía o dom da profecia e que cada alma recebe o lugar merecido, mesmo antes do juízo. Então veja, aqui ele está falando de algo extraordinário, que também a reencarnação não explica. Não tem como explicar. Almas que ficam aí, a mercê de quem ou de quê? Santo Irineu de Lyon está dizendo que antes mesmo do juízo final, antes mesmo da ressurreição, dando o exemplo de Lázaro e do rico, aquelas almas que morreram, ou seja, que se separaram do seu corpo físico, ao encontrar-se com Cristo já passam pelo juízo particular e já têm o seu destino definido.
É isso que a Igreja Católica acredita. Já tem almas no céu, Santa Teresinha, São Francisco de Assis, Santo Irineu de Lyon, Santo Irineu de Lyon, como eu disse, São Tomás de Aquino, Santo Afonso Maria de Ligório e tantos santos já estão no céu. Nas suas almas já estão no céu. É a igreja triunfante. Esses que já estão no céu, com exceção da Santíssima Virgem Maria e de Jesus, ressuscitarão no juízo final. E a sua alma espiritual, que já está no céu, será unida de novo com o seu corpo que virou pó e que será ressuscitado no juízo final. Mas enquanto ainda não acontece o juízo final, essas almas que estão no céu participam das coisas da terra, a exemplo de Lázaro e do rico, lembram de tudo que aconteceu aqui. Podem interceder por nós. Porém, aqueles que morreram fora da graça de Deus irão para a condenação eterna. Já a alma agora, hoje, o inferno já está cheio de almas. Almas de pessoas, eu não sei quem é, não posso dizer quem são, ninguém pode dizer, porque nós não sabemos quem foi condenado, né? Mas, por exemplo, existe uma grande probabilidade, quase que infalível, de Judas estar condenado, e a igreja crê nisso, que Judas foi ao inferno, que está no inferno. E não somente ele, mas outras e outras almas que morreram fora da graça de Deus. E essas almas lá, a exemplo do rico que foi para o inferno, lembram do que fizeram aqui nesse mundo. E é isso que Santo Irineu está deixando claro para nós. É isso que Santo Irineu está deixando muito, mas muitíssimamente claro para nós, meus irmãos. E é preciso nós entendermos isso, é preciso nós compreendermos isso. Então, a transmigração das almas, ou a reencarnação, é uma doutrina que no século I, Santo Irineu de Lyon já combatia, porque é incompatível com a fé católica que crê que o homem, como diz o autor da carta aos Hebreus, morre uma vez só e depois segue ao juízo. E nesse juízo tem o seu destino, primeiramente da sua alma, decretado para o céu ou para o inferno, e alguns no estado de purgatório, mas que não é um destino final. E depois, por ocasião da vinda de Cristo, como eu falei, São João capítulo 5, os mortos ressuscitarão do sepulcro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 12 e diante, os mortos ressuscitarão do sepulcro. Primeira carta aos Coríntios capítulo 16, a partir do versículo 35 e diante, os mortos ressuscitarão. E depois de estabelecido o juízo final, e depois da ressurreição, essas almas espirituais, essas almas gloriosas que estão na salvação eterna, que estão vendo Deus na sua visão beatífica, terão novamente o seu corpo, já não um corpo carnal, já não somente um corpo perecível, corruptível, mas um corpo glorioso, unido à sua alma espiritual. E também aqueles que já estão no inferno também ressuscitarão. E ressuscitarão, como diz São João, aqueles que praticaram mal, para uma ressurreição de juízo, de condenação. E aquelas almas que já estão no inferno, a exemplo da parábola de Lázaro e do rico, o rico que foi para o inferno, a sua alma se encontrará com o seu corpo depois do juízo final, depois da ressurreição. Ou melhor, depois da ressurreição, e aí todos serão colocados diante dos grandes juízes que é Jesus, e no juízo final receberão a sua sentença definitiva. Os santos, os que morreram em Cristo, para viver eternamente com o seu corpo glorificado, ressurreto, unido à sua alma espiritual, viver eternamente com Cristo, e aqueles que foram condenados com o seu corpo ressuscitado, viverem também a condenação eterna.
em corpo e alma, porém um corpo ressuscitado, um corpo que não morre mais, mas o mesmo corpo. E Santo Irineu conclui, né, dizendo assim: aqui alguns poderão dizer que as almas que tiveram há pouco tempo o início da sua existência não podem durar indefinidamente e que ou devem ser incriadas para ser imortais, ou se receberam o início da existência, necessariamente morrem com o seu corpo. É o que algumas doutrinas, como a doutrina adventista, que fala de que quando nós morremos, a nossa alma morre conosco também, e a doutrina das testemunhas de Jeová, que também diz que quando nós morremos, a nossa alma morre conosco também. Mas Santo Irineu aqui vai desenvolver de maneira extraordinária, dizendo: ora, estes devem saber que somente Deus, o Senhor de todas as coisas, é sem princípio e sem fim, e se mantém verdadeiramente e sempre idêntico a si mesmo, que todas as coisas por ele criadas, no passado e no presente, sejam quais forem, recebem o princípio da existência e por isso são inferiores ao seu Criador, justamente por serem criadas, que, não obstante, isso perduram e prolongam a sua existência na amplidão dos séculos, segundo a vontade de Deus, Criador, o qual lhes dá inicialmente o devir e depois o ser. Então, Santo Irineu está dizendo para aqueles que dizem que as almas morrem junto com o corpo, que Deus é quem determina quem morre e quem continua vivo. Por exemplo, os animais, eles morrem, mas não continuarão na eternidade. Mas nós, os homens e mulheres, criados à imagem e semelhança de Cristo, a Sagrada Escritura dá testemunho pleno de que nós, salvos ou condenados, viveremos eternamente. Viveremos para sempre. Eternamente, não poderia nem se usar esse termo. Por quê? Porque eterno é aquilo que não tem começo e nem fim. Mas como nós tivemos um começo, nós viveremos para sempre. É por isso que o apóstolo São Paulo, quando fala da ressurreição, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele vai dizer que estaremos para sempre com o Senhor nos ares. E é isso que São Paulo diz. Deixa eu até ler aqui para você ver como é que fica colocado por São Paulo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, deixa eu encontrar. Colossenses, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Mas ele diz assim: quando o Senhor, ao sinal dado, versículo 16, 1 Tessalonicenses 4, 16, quando o Senhor, ao sinal dado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta divina descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Não eternamente, porque nós tivemos um início, mas São Paulo vai dizer para sempre. Viveremos para sempre com o Senhor. E aqueles que morreram na condenação viverão para sempre na condenação. E os adventistas dizem que um dia a condenação findará, porque o Senhor, que é misericordioso, não deixaria as suas criaturas serem condenadas ou sofrerem um tormento para sempre, ou, dependendo da nossa expressão, eternamente. Portanto, meus amados irmãos, as doutrinas heréticas que nós conhecemos hoje não foram inventadas hoje. São antigas, foram apenas ressuscitadas. Ou, parafraseando a doutrina de Allan Kardec ou dos gnósticos, foi como é que Santo Irineu diz? Foram transmigrada, ou a transmigração das doutrinas. Sai de um tempo e entra em outro e vai assim perdurando de tempo em tempo. Mas se você é católico, você não tem como
dar fundamentação a essas doutrinas, porque desde sempre, desde os primórdios da igreja, a igreja combateu, porque é incompatível com a nossa fé. Agora, se você é espírita, se você crê na reencarnação, eu não tenho nada a ver com isso. Deus abençoe você, que você viva segundo as suas escolhas. Afinal de contas, nós vivemos a partir do livre-arbítrio e somos livres para fazermos as nossas escolhas. Eu fiz a minha. Se você fez a sua, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.